sempre de muita luz. Estamos emocionados e agradecidos demais a todos vocês e, por favor, continuem essa corrente para que ele saia logo e venha para nós. Como não tenho como encaminhar esta mensagem para todos, peço que cada um que receba a transmita para os outros, junto com a gratidão de toda a família. Muito obrigado, continue orando. Deus nos proteja e proteja a todos nós. Estamos aguardando o restabelecimento do sinal. Ivane, o link já está pronto? Perfeitamente. Enquanto providencia, né, o link da transmissão, para que a gente possa ter um acompanhamento e até os questionamentos possam ser enviados, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer, né, a presença do Alcimar, que representa o Banco do Brasil. Agradecer a presença do vereador Chiquinho do Planalto, sempre presente nas nossas reuniões, além dos membros Terezinha, Célia do Carmo Silveira, que nesse momento ela substitui o vereador Zé Alberto na vice-presidência dessa comissão, assim como também Remilton José Pedro, que é membro titular da comissão. As pessoas que nos acompanham pelas redes sociais ou canais de comunicação da Câmara Municipal, conforme ressaltamos, podem encaminhar dúvidas relacionadas ao assunto. No primeiro momento, nós gostaríamos de requerer aí do gerente-geral do Banco do Brasil aqui em Nova Serrana, o Alcimar, uma resposta do que mudou dentro da rotina do serviço bancário da agência, né? O senhor está aqui tem quanto tempo? Boa tarde a todos, né? Eu estou aqui há um ano. Há um ano. Um ano. Então, o senhor chegou antes da pandemia. Um pouquinho antes, né? Uns 4 meses antes. Uns 4 meses. Mas dá para poder fazer um paralelo do que mudou na rotina da agência. O que mudou na rotina do Banco do Brasil? Olha, o impacto da pandemia foi uma coisa nunca vista antes, né? Houve mudança em todos os sentidos, dentro da agência, no tratamento com os clientes, no tratamento do banco, do enfrentamento com relação às medidas também. Nós tivemos que adequar de forma a atender o Ministério do Trabalho de Divinópolis, que nos enviou uma série de protocolos a serem obedecidos, né? E também a Direção-Geral do Banco do Brasil havia, mesmo antes do Ministério do Trabalho, implementado uma série de medidas de precaução da pandemia, do Covid-19. E nós tivemos redução da jornada de trabalho de 2 horas, a redução de 2 horas, essa permitindo, assim, uma adequação melhor dos próprios funcionários, né? No sentido de atender a população, mesmo na dificuldade que a agência enfrentou, porque nós tivemos uma redução do quadro, porque o Banco do Brasil ele permite aos funcionários que possuem a questão do grupo de risco, né? Hipertensos, diabéticos, acima de 60 anos, de permanecer no home office, em casa. Então, nós tivemos que ter um esforço dobrado daquelas pessoas que permaneceram atendendo, para não deixar de atender a população de forma a contento, né? Mas as mudanças foram por aí afora, né? A população, nós tivemos que fazer as marcações fora da agência. A população, até certo ponto, colabora, mas é muito difícil, às vezes, ali, com um número maior de pessoas, manter a distância. A gente peleja, os guardas ficam alertas lá, pedindo, de tempos em tempo, pedindo. O tratamento das máquinas lá é de hora em hora, de meia em meia hora, aliás, limpeza com álcool absoluto, e assim por vai. Nós tivemos que instalar 2 dispensers de álcool em gel. Nós consumimos lá em torno de 30 litros de álcool em gel por mês, e a limpeza do chão com desinfetante adequado, né, para matar o vírus.
bebedouros tivemos que adequar, não tem mais tivemos que arrumar mais copos descartáveis, né, para facilitar, e a agência vem passando por uma reforma também, e aproveitando isso a gente está adequando da melhor maneira possível. Tivemos que arrumar o acrílico para proteger os funcionários de 1,90 m, né, foi solicitação do Ministério do Trabalho. Tivemos que colocar em todas as mesas de atendimento, nos caixas, o uso de máscaras. O banco fornece as máscaras para os funcionários. Nós estamos comprando em torno de 300 a 400 máscaras aí, para os funcionários, nós compramos. Então, fazendo o melhor possível. Até hoje, graças a Deus, não teve nenhum funcionário contaminado, né, do Covid-19. Essa informação ela é interessante, né? Nenhum funcionário teve contaminação pelo vírus, desde a reabertura, porque as instituições bancárias acho que não chegaram a ficar fechadas. Teve uma semana só que fora foi daquele inicial, né? Uma semana só que foi um atendimento bem reduzido, porque estava até havendo muita desinformação ainda, né? Então nós tivemos que nos adequar lá, atendendo mesmo só aqueles casos que foram muito necessários. Senha de aposentados, assim, nós nunca deixamos de atender, nem nessa semana. Ademais, foi tudo normal, assim, o atendimento vem voltando normalmente, né? A gente percebe, né, pela paisagem urbana, quem passa hoje pela porta do Banco Brasil, assim como outras agências, mas vamos destacar o caso do Banco do Brasil, até para poder canalizar aqui as nossas discussões, nós elegemos como representantes, nesse primeiro momento, os bancos que têm participação pública, né? Sim, sim. Porque se a gente fosse abrir um leque, nós teríamos inúmeras agências, muitas vezes com realidades distintas, certo. Porque a gente sabe que aquele que é totalmente privado, ele tem uma linha, aquilo que é capital misto ou que é empresa pública, aí acaba tendo um tratamento diferente do ponto de vista tanto das exigências quanto também dos investimentos que são feitos a contento. Mas, quando a gente percebe algumas pessoas do lado de fora do banco, nas filas, nós sabemos que cabe às autoridades locais, seja a Polícia Militar ou a Guarda Civil, as entidades de vigilância, ser responsável ali por esse distanciamento do lado de fora. Ainda que o poder público tenha exigido muito dos privados, né, dos bares e supermercados, que eles façam, né, e exige que eles consigam manter essa ordem, esse afastamento, as medidas de proteção necessárias. Mas quando a gente percebe, então, a fila que se forma hoje nas instituições bancárias, a gente percebe que essa fila, ela se deve à redução da jornada em 2 horas, mais a redução do quadro, ou seja, né, um acréscimo de 2 realidades, ou já era uma fila natural que permanecia dentro da agência e que hoje ela ficou externa, exteriorizou? Não, a fila se deve à questão de você, dentro da agência, a gente não pode ter mais no primeiro piso. Isso foi até com a ajuda da vigilância, né, eles estão fazendo um trabalho lá junto com a gente. Eles pediram para a gente isolar uma cadeira e deixar outra, mantendo o distanciamento. E eles pediram também para que o número fosse, para ficar adequado, em torno de 8 pessoas no andar de baixo, que é o andar do atendimento, e no andar dos caixas ficar somente 6 pessoas. Então, como represou, esse pessoal fica um pouco represado, né, os demais. Então só pode entrar 8 por vez. Entra um, sai o outro, vai fazendo revezamento. Mas não pode ultrapassar 8 pessoas, 8 clientes sendo atendidos embaixo e 6 em cima. Então permanece 14 clientes no atendimento. Esse rodízio é acompanhado pelos guardas. E existe algum protocolo especial para os caixas eletrônicos? Os caixas eletrônicos, eles são limpos de meia hora com álcool absoluto. Teclado, terminais, as laterais. Então, de 30 em 30 minutos? Em torno de 30 em 30 minutos, eles são limpos. E caso também o cliente
chegue até a sessão de autoatendimento, ali ele tem o álcool em gel. Toda mesa lá aliás, no autoatendimento, no autoatendimento. No autoatendimento nós temos 2 dispensers com os dizeres, previna a Covid, utilize o álcool em gel, e eles estão usando bastante, sabe? Eles usam mesmo, todo mundo que chega praticamente vai lá, já virou até cultural. E lá dentro, cada mesa do atendimento também, quando o cliente senta, tem uma garrafinha de álcool em gel para ele utilizar. Existe alguma recomendação especial ou também esse tipo de reposição é feita nos fins de semana? A reposição é feita na sexta-feira, ela coloca o volume máximo neles. E tem dado, sabe? Sábado e domingo dá. Tem dado. Certo. Ela chega e ainda tem um pouquinho ainda. Ah, não, perfeito. É uma realidade, por exemplo, na Caixa Econômica Federal a gente não consegue mensurar pelo fluxo, né? Se no Banco do Brasil nós estamos conseguindo, pedimos aí que o vereador Zé Alberto faça lugar na mesa. Boa tarde. O vereador Zé Alberto solicitou a presença, né, dos representantes das instituições bancárias. Nós temos aqui uma justificativa da Caixa Econômica Federal. É uma justificativa longa que expõe uma série de coisas que seriam expostas caso estivesse aqui presente, que nós vamos fazer a leitura mais adiante. Nós temos aqui o Alcimar, que representa o Banco do Brasil. No primeiro momento, ele falou da questão dos investimentos que foram feitos pela entidade durante essa pandemia, como a questão da aquisição do álcool em gel, fazer a desinfectação do piso, copos descartáveis, a questão do acrílico no 1,70 m nos caixas, né, nos guichês, e as máscaras que são concedidas aos funcionários, e explicou que o Banco do Brasil vive uma realidade distinta, sendo que nós temos, quando a gente fala Banco do Brasil, nós estamos falando de todas as instituições, né, porque é geral a questão da redução da jornada de trabalho em 2 horas. Isso. É uma recomendação do Ministério do Trabalho, inclusive. A redução do atendimento, do horário de atendimento. Do horário de atendimento. Ou seja, os funcionários continuam trabalhando. Só que o atendimento ao público em 2 horas a menos. E houve também uma redução de quadro devido às pessoas que encontram-se em grupo de risco, né? Eles não poderem estar ali trabalhando em contato com o público, estão em sistema de home office, né? Tá ficando em casa. E veio nos falar a questão também das filas, das orientações que são feitas, e que existe uma restrição de quantitativo de pessoas, 8 pessoas no primeiro piso e 6 no segundo. É o mesmo sistema que a gente faz aqui na Casa Legislativa, saltando uma cadeira, e é uma recomendação que foi feita pela própria vigilância também sanitária, que é o distanciamento mínimo. E falamos, claro, da consequência das filas, que é natural, porque se você não pode ocupar internamente a agência, é lógico que essas pessoas acabam ficando do lado de fora. Então, de 30 em 30 minutos é feita a limpeza dos teclados na questão do autoatendimento, e existe 2 dispensers com álcool em gel para as pessoas fazerem uso durante a semana, e na sexta-feira é reposto, né, completo, com a carga total, e ele diz que dá para o fim de semana. Enfim, nós temos ainda, deixa eu ver, são questões que já foram respondidas até mesmo durante a fala dele, sobre a questão da formação das filas do lado de fora, e se existe alguma coisa que pode ser ou está sendo feita para a redução dessas filas. Alcimar, existe alguma coisa que pode ser feita ou está sendo feita? Olha, vários serviços foram aprimorados para o cliente utilizar o aplicativo do banco, né? E nós temos visto aí uma adesão assim em massa. O pessoal está conversando, está tirando dúvidas com os gerentes de contas pelo Zap. Eles estão muito mais assim. Se a gente tinha uma demanda de essa interação do cliente com o gerente de conta, vamos supor, ela era 90% física ou pelo telefone. Hoje ela passa a ser em torno de 50% apenas. Acaba deixando um reflexo para o futuro, né? Isso aí já vai ser um ganho que vai ter no sentido de digitalizar a população, no sentido de evitar a ida ao banco, né? A deslocar, poder fazer um serviço com o celular, no computador, tem várias alternativas. Existe
alguma recomendação, alguma orientação que o banco gostaria de fazer para a população, para que a população ou compreendesse, ou ajudasse, ou tornasse essa superação da pandemia assim, mais tranquila? Olha, falando do meu setor lá, do setor bancário, do atendimento à população, o que eu gostaria de pedir é que realmente mantesse a distância lá fora, nas filas. Porque essa pandemia, esse vírus é uma coisa muito difícil ainda estão se descobrindo ainda. A gente não sabe ao certo se isso pode ser transmitido até mesmo no ar, né? Com partículas. A gente vê sempre na imprensa divulgando, descobriu isso, a pessoa fala isso, então nós não sabemos ao certo ainda, nós sabemos que ele é mortal. Então, quanto mais a gente puder evitar e puder seguir as orientações dos profissionais da saúde, por exemplo, o distanciamento é importantíssimo. E muitas vezes é muito difícil, quando chega lá, tem 20, 30 pessoas aglomeradas na porta. Nós temos a questão lá das marcações, aquilo ali precisa ser respeitado, sabe? É um pedido que a gente faz, respeitar realmente a marcação. Manter o distanciamento, é a única coisa que a gente pede. E também, lá dentro, nós temos a opção das pessoas higienizar sempre as mãos, né? Ao sair da agência, se puder higienizar, também lembrar de passar o álcool em gel, porque esse aí a gente sabe que mata mesmo o vírus. É uma das duas coisas principais que eu vejo nesse sentido. O senhor gostaria de abrir a palavra aos demais vereadores, pela ordem, primeiro Terezinha Célia. Eu gostaria de falar o seguinte, até que do Banco do Brasil a gente não tem muitas reclamações não, mas eu gostaria de falar sobre atendimento prioritário. Nós sabemos, existe o atendimento prioritário, mas há 2 semanas nós fizemos aqui uma reunião onde foi muito bem esclarecido sobre o contato das pessoas em lugares fechados, principalmente. E a gente gostaria, sim, que tivesse uma atenção ainda mais especial, principalmente para as pessoas, igual você mesmo disse, né, as pessoas diabéticas, porque a imunidade já é baixa. Então, quanto mais baixa a imunidade, mais facilidade aquela pessoa tem de ter o coronavírus. E também, igual no Banco do Brasil, a gente vê que ainda não tem tendas, né? Ou tem? Não temos. Tá. Seria também um procedimento que poderiam, né, adotar, colocar tendas, porque de uns dias para cá a gente está vendo que as filas têm aumentado um pouco na porta do Banco do Brasil, e a gente fala aqui o que as pessoas pedem para a gente passar. Sim. E a gente gostaria que os demais gerentes também tivessem vindo, mas nós te agradecemos assim imensamente por ter dado atenção, porque o banco, a maioria das reclamações que nós tivemos foram relacionadas a bancos, mas o Banco do Brasil foi a que menos teve reclamações. Então, já que não teve muitas, que vocês possam adotar para que outros possam acompanhar e fazer da mesma forma que vocês estão fazendo. Muitas vezes, em lugares assim, tem o medidor, né, da temperatura, vocês estão usando também, né? Então, é muito importante. Eu acho que é o único banco, então, que está usando, né? Que os demais não têm. Então, eu gostaria de fazer esse pedido para que o atendimento, né, prioritário seja mais prioritário ainda, que vocês possam deixar o mínimo possível essas pessoas no tempo de espera e que possam colocar as tendas para facilitar, né, a vida das pessoas, que a gente sabe, tem um atendimento, né, pela internet e tudo, mas não são todas as pessoas que buscam esse atendimento, principalmente as pessoas mais idosas. Elas gostam de ir e fazer, né, o seu trabalho diante de todas as agências. Então, diante dos fatos, essa era a minha fala para você, e que você possa nos responder se há possibilidade de fazer. Muito obrigada. Obrigada, senhora. A questão das tendas, nós até já tentamos olhar, sabe? Mas me parece que aquela da Caixa Econômica Federal foi a própria prefeitura que fez, né? E o banco, no momento, não tem, assim, um projeto. Mas não custa nada a gente insistir e tentar melhorar o máximo possível, né?
porque já vem estendendo há mais tempo, a gente pensava que ia durar aí uns 5, 6 meses e não tem previsão de quando vai acabar. E vamos continuar lutando para ver se a gente consegue as tendas. Né? Ivane, um requerimento para... Nós vamos ter que acionar alguma autoridade que nós tenhamos aí como deputados para solicitar em nome da Câmara Municipal a possibilidade que seja privilegiado a agência do Banco do Brasil no município, com tendas, né, uma vez que se trata de um banco com participação pública, né? Porque nós podemos até expor a realidade que, do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, que é o agente bancário responsável pela questão do auxílio emergencial, a própria prefeitura, devido a essa aglomeração, acabou adquirindo tendas e colocando do lado externo. Os bancos que têm a participação totalmente privada, então, eles são gestores do próprio recurso. Então, eles foram e fizeram, né, ou adquiriram, ou locaram essas tendas. E nós temos o Banco do Brasil, que vive uma realidade que ele não está atendendo especificamente o auxílio, né? Então, razão pela qual o município... nós fazemos o pagamento de alguns, né? Aqueles que foram creditados em conta, reativados, né? Alguns casos, sim, né? Mas, então, e também ver com a municipalidade, né, com a prefeitura, a possibilidade de verificar qual que é a legalidade também do próprio poder público municipal contribuir nessa questão, né? Temos que ver por que fez para a Caixa Econômica Federal também, né, e não pode fazer para o Banco do Brasil. Talvez seja o fato de fazer, né, devido a essa aglomeração. Porque nós sabemos que ali tem uma parte do dia que bate sol ali do lado de fora pega bastante da agência, né? E é o seguinte, nós temos uma ausência hoje da representante da Caixa Econômica Federal, mas que expôs aqui uma série de coisas, sabe? Algumas coisas eu gostaria até de fazer uma breve leitura que pode servir até de discussão em relação ao representante do Banco do Brasil. Eles falam que foi adquirido, né, máscaras e álcool em gel para uso dos colaboradores no atendimento presencial a todos os serviços essenciais citados, citam vários, entre eles o próprio auxílio emergencial. Diz a questão de ser um fato inédito, realizou o pagamento de 100 milhões de pessoas num curto espaço de tempo, algo jamais visto na história bancária, e a empresa se prepara para realizar o pagamento de 98,19 bilhões em 3 parcelas à população brasileira que tenha direito, conforme o texto da Lei 13.982 de 2020. E, em relação a essas filas, né, aí eles vêm expor, dentro daquilo que nós já chegamos a conversar, que as aglomerações que ultrapassam os limites das agências não se resolverão com o deslocamento de empregado da Caixa para exercer fiscalização e impor a ordem. Ao contrário, este empregado, desprovido de qualquer preparo e de qualquer autoridade fora dos limites da agência, corre grande risco de ser hostilizado e de sofrer violência por parte da população. A Caixa tem dado exemplo ao determinar que todas as suas agências sejam demarcadas do lado externo, a fim de que as pessoas respeitem o distanciamento mínimo de 1,5 metro. A atuação de empregado da Caixa para atividade de fiscalização na via pública constitui uma impropriedade, pois, em casos assim, compete ao município fazer valer a supremacia do interesse coletivo sobre os interesses individuais, usando adequadamente do poder de polícia que lhe é conferido. A norma que proíbe as aglomerações nas vias públicas tem como destinatários os cidadãos, e não a Caixa e seus empregados. A Caixa não pode impor à população restrição de permanência em vias e espaços públicos, calçadas, ruas e praças, sob pena de ferir as liberdades individuais. Continua aberta a palavra. Algum vereador quer se manifestar? Vereador Emílio? Boa tarde a todos, os presentes e aqueles que estiverem nos acompanhando pela internet. Alcir, eu queria te perguntar o seguinte, você falou na redução do horário de atendimento. Isso. A gente sabe que essa redução
ela pode também ser benéfica, mas também traz alguns transtornos. Eu digo porque o comércio lá em Divinópolis, eu participo disso lá, uma loja lá, abre na segunda, quarta e sexta. Quer dizer, terça e quinta não abre. Então aquela pessoa que ia usar o horário comercial joga para esses 3 dias. Quer dizer, então eu no meu ver, acho que dá aglomeração. E funciona de 9h30 às 4 da tarde, às 16 horas. Então reduziu. Então o que a gente vê lá aumenta. Então no banco também eu acredito, se reduziu, o pessoal tem que andar mais cedo, né? Reduziu 2 horas. Então aqueles que iam ser atendidos naquelas 2 últimas horas tem que adiantar. Então vai aglomerar. Eu sei das causas e tudo, mas assim, é uma questão só de analisar. E eu agradeço aqui pela presença. E depois um parênteses, né? Ver com o presidente aqui. Se tiver tempo, você responder a respeito do agronegócio, já que você está aqui. Ou então a gente marcaria um outro horário, talvez na reunião da Câmara, que tem mais audiência, porque eu me preocupo, igual nós já fizemos umas reuniões por aí, mesmo antes de você chegar, nós já tínhamos feito 2 reuniões em Ripas, depois nós fizemos aquela em Novaes. Isso. Só que Nova Serrana é o seguinte, a característica de Nova Serrana é só a indústria e comércio. Então a agricultura, o agronegócio fica à parte. Então já que você veio com uma ideia boa de implementar isso, e aproveitando o que o banco tem, né, dinheiro para emprestar, e com juros acessíveis, né, ao produtor rural, talvez você podia marcar um dia você voltar aqui, para ver se a gente conseguiria trazer esse dinheiro para Nova Serrana, porque é bom para todo mundo. Quanto mais dinheiro na mão do povo, é dinheiro circulando na cidade, né, e a cidade toda ganha com isso. Eu vejo por mim, né, quando eu me formei, eu era arrimo de família, meu pai era falecido, então o Banco do Brasil que me deu a mão. Eu comecei no financiamento do Banco do Brasil em Divinópolis, que aqui não tinha. Eu financiei lá 10 caixas de abelha e aí comecei a vida nisso aí, no agronegócio. Então a gente vê que tem futuro, o Brasil é um país tropical e tem muita terra, então assim, a gente não podia deixar isso. Então eu vi com o presidente se marcaria outro horário, ou se aproveitava hoje, fora do assunto, né? Depois a gente podia discutir a respeito disso. Acho que seria muito importante só a explanação para o produtor rural, aqueles que querem ganhar a vida na zona rural. Obrigado. Vereador Hamilton, a questão é até pertinente, sim, nós estamos tratando não somente da pandemia, mas os efeitos da pandemia. Nós temos visto a dificuldade, sobretudo no momento em que tudo se fechou, Nova Serrana ficou muito refém essa questão de abastecimento, e se nós tivéssemos uma economia local mais diversificada, nós não teríamos sofrido os aumentos abusivos que nós tivemos, a escassez que nós tivemos de produtos, e nós teríamos ainda a opção de emprego mais seguro, um emprego de uma atividade que fica mais isolada, né? Então, assim, a gente percebe, mas também a gente percebe que nós temos hoje a ausência do público que seria destinatário a essas informações. Então, eu gostaria de agendar com o senhor, a gente fazer um contato com as entidades que representam o homem do campo, né, a associação que representa, o sindicato, e a gente trazer esse público, que é o público destinatário, e reconvidar, né, o Alcimar para estar aqui com uma pauta, com os slides, para poder apresentar as linhas de crédito, e a gente faz essa parceria aí para poder aproximar, porque muitas vezes a pessoa ela não faz uso do recurso porque ela não conhece a possibilidade. Então, eu gostaria só de consultar o Alcimar se ele teria disponibilidade de vir para fazer esse trabalho voltado ao produtor rural. Com certeza, com o maior prazer, eu gostaria de explanar mais. Nós tivemos aquela reunião, mas chegou a pandemia, deu uma travada em tudo, né? Mas isso é importante, o vereador usou a palavra correta, é diversificar um pouco, né? É muito importante, Nova Serrana é uma pujança aí no setor industrial, do calçado, mas diversificar só tem a acrescentar para o município, né? Então nós estamos à disposição aí para explanar o máximo possível aí para o pessoal, quando vocês solicitarem, estou à disposição. Sim, e caso também tenha uma linha de crédito aí para os pequenos empreendedores também, né? MEIs, autônomos, os próprios industriais estão começando agora, sinta-se à vontade, e essa casa pode fazer esse elo aí com quem certeza precisa e quem tem para disponibilizar. Com certeza. Né? Vereador Zé Alberto com a palavra, na sequência, a vereadora Terezinha.
Se quiserem reverter a ordem, eu quero parabenizar o vereador Remirto. Como ele disse aqui outro dia, poucos sabem, né? O quanto é importante o agricultor e quantas vantagens ele pode ter no seu trabalho. E ele disse aqui outro dia, quanto a esses empréstimos, mas são poucas as pessoas que conhecem essa forma de poder começar um trabalho e de ter, assim, um amparo, principalmente, como ele disse, que é do Banco do Brasil. Então, eu me coloco à disposição, quero participar e que a gente possa fazer esses convites para que essa reunião aconteça quanto mais rápido, melhor, porque Nova Serrana, a gente sabe que fica aí envolvida só no calçado, né? Que é o calçado que traz, né, o sustento para a cidade de Nova Serrana, mas precisamos, sim, procurar outras atividades, porque nós estamos vendo aí a dificuldade que os empresários estão tendo de comprar o material, porque Nova Serrana está difícil. Devido a essa pandemia, muitos usam da pandemia para aumentar tudo, para dificultar cada dia mais a vida dos empresários. Dificultando a vida dos empresários, prejudica toda a população, porque a população de Nova Serrana está envolvida só na fabricação de calçados. Então, me coloco à disposição e, mais uma vez, parabéns, Remirto, e agradecer ao gerente, porque é muito bom ter uma pessoa que se importa e quer vir dar informações necessárias à população. Eu que agradeço. Boa tarde, senhor presidente, senhores colegas vereadores, presidente do Banco Brasil, todos que nos assistem através da internet. Eu pedi para estar convidando vocês para estar vindo até aqui, porque a gente são porta-voz da população. O vereador é a pessoa mais próxima da população. E a gente é muito cobrado, e a gente passa ali na porta do Banco Brasil, na porta da Caixa Econômica, e a gente às vezes é muito cobrado pelo WhatsApp, essas coisas, devido a isso que já foi falado, das filas que fica ali fora, de não ter cobertura. Então, às vezes fica esperando muito ali, né? Então é isso que já foi falado aí. A gente agradece o senhor por estar vindo aqui, de estar sempre à disposição. A gente queria também estar tendo esclarecimento a respeito daquela tenda que está ali na Caixa Econômica. Se houve um diálogo entre o executivo e o pessoal da Caixa para saber quem que ia pagar aquilo. Então, a gente gostaria desses esclarecimentos aqui, mas eles não compareceram, mandaram uma nota, né, presidente? E é isso que a população cobra da gente, reclamando que fica muito tempo esperando na fila. A gente sabe que tem que fazer adaptações, né, devido a essa pandemia, o que aconteceu, né? E é isso aí, a gente está aqui pedindo essa tenda, né, para o senhor estar estudando, para ver ali, apreciar essa possibilidade, porque o pessoal fica muito no sol ali, né, e fica esperando muito. Então a gente sabe que o pessoal sofre muito, fila já não é bom, e ainda mais ficar na fila no sol, né? Perfeitamente, e acompanhando a sua fala, Zé Alberto, ela vai de encontro àquilo que nós falamos anteriormente, ou seja, existe a necessidade da gente dar uma proteção maior ao cidadão, que sem dúvida reclama, e o local onde ele sente mais à vontade para reclamar é a Câmara Municipal, e a própria Caixa Econômica Federal, na sua exposição aqui de motivos, ela fala ela reconhece essa questão. Ela reconhece que ela não tem um poder de polícia para poder intervir do lado de fora da agência, e diz que, ao identificarem, né, no nosso caso, situações de risco que podem ser melhoradas, pedimos que, excepcionalmente, seja feito um contato com a Caixa previamente à edição de medidas de natureza protetivas que interfiram na atuação desta empresa pública. Na verdade, esse discurso ele se dirige muito mais ao Poder Executivo, que é quem edita os decretos, e eles pedem que eles sejam consultados quando de determinadas medidas, para que possa ter um diálogo sobre o que pode ser feito, né, e como deverá ser feito. A Caixa Executora de Políticas Públicas para a População e parceira dos municípios precisa ter seu papel compreendido nesse momento crucial, e precisa do apoio e da colaboração da administração e dos órgãos públicos. Diante desse contexto, na certeza de que os objetivos
desse órgão ministerial e da Caixa convergem para a proteção dos cidadãos vulneráveis, considerando serviços essenciais prestados por esta empresa pública, seja por meio de suas agências, rede de correspondentes bancários ou lotéricos, e ainda tendo em vista o disposto na medida provisória 926/2020, no decreto número 10.282, notadamente o inciso 2º do artigo 3º, solicitamos que essa autoridade reconheça a atuação excepcional da Caixa e reconsidere o ato expedido relativo à fiscalização em ambiente externo às agências. Por fim, esclarecemos que o gerente-geral da agência Nova Serrana, senhor Flávio Henrique Cardoso Costa, não possui poderes para falar em nome da Caixa, conforme normativos internos, atribuição exercida pelo superintendente de rede. Infelizmente, o senhor Emerson Leal Rocha, superintendente, não poderá comparecer à Comissão de Enfrentamento à Pandemia Covid-19. Na oportunidade, colocamos-nos à disposição para informações adicionais julgadas necessárias. E apresentamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração. Na verdade, foi assinado pela gerente centralizadora da filial, Ana Maria Furtado Bezerra. E o que nós temos a dizer é o seguinte: diante das necessidades que os vereadores entenderem por bem, eu vou encaminhar a cópia da justificativa de todas as disposições de protocolos que têm sido tomados pela Caixa, para todos os gabinetes, né? A própria Ivane, ela pode cuidar disso para a gente, Ivane? Já tem cópia? Não? Com a palavra, remito e na sequência, Zé Alberto. Se quiserem inverter, podem inverter. Não, a respeito do comentário que você fez, eu acho justo, eles estão fazendo um comentário do lado deles. Só que eu queria colocar uma situação. Eu tenho um funcionário que ele trabalhou no feriado e pediu para anteontem ficasse livre para ir à Caixa. Aí o que aconteceu? Ele mora lá no Planalto. É só um fato para vocês verem que tem que tomar atitude, não pode ficar do jeito que está. Depois vocês vão ver se tem razão ou não. Dizia que saiu da casa dele 6 horas da manhã para ficar na fila. Aí foi para a fila da Caixa, 11 horas ele entrou, recebeu uma senha. Aí ele entrou para dentro do banco, à medida que chamaram, ficou lá até 2h30 da tarde. Então você faz a conta, o pessoal saiu de casa 6 horas da manhã até 2h30 da tarde, então ele perdeu um dia. Então vê o prejuízo para a nação. Não pode acontecer uma coisa dessa, você ficar 8 horas dentro do banco para resolver um problema. Então assim, tem coisa errada. Não estou aqui questionando se é a culpa da Caixa ou se não é, mas que tem que ser resolvido, tem. Então eu acho assim que nós temos a parcela de culpa, nós temos que cobrar. O gerente aí está falando, então se a Caixa não... tem que cobrar lá de cima, então o governo manda a Caixa pagar, a prefeitura, os funcionários da prefeitura, tudo recebe na Caixa, assim por diante, os funcionários da Câmara Municipal, então ela vai assumindo tudo, depois não dá conta de atender a população. Então acho que tem que ser resolvido, porque a população, ele tem que trabalhar, então o funcionário ele tem que trabalhar num feriado para ficar um dia inteiro dentro da Caixa para resolver um problema pessoal. Então assim, está correto isso? É uma interrogação que eu faço. Zé Alberto. Esse é o questionamento da população, porque a ligação que eu recebi também, várias ligações, a respeito disso, além de ficar muitas horas na fila. Então, é um questionamento da população a respeito disso, ficar não sei quantas horas na fila. Quantas pessoas que tem que fazer isso que o Remiro falou aí? Então, e outro questionamento que eu queria saber, se está nessa explicação aí, a respeito das tendas, se eles mandou alguma manifestação, se houve algum diálogo com o executivo, porque se foi eles que pediu para colocar as tendas, que hora nenhuma essa casa falou que não tem que colocar tenda. O questionamento da casa aqui naquela oportunidade é só o questionamento quem que ia pagar ou não. É claro que tem que colocar, porque a população não pode ficar no sol daquele jeito. O questionamento é quem que vai pagar, se houve um diálogo, se não houve, se... É isso que a gente queria saber, se está no encaminhamento, se não está nesse encaminhamento, a gente pede o esclarecimento, se houve um diálogo. Perfeito. Ivane, faço o registro do questionamento do vereador Zé Alberto e também faço o recorte da fala do vereador Remito, para que a gente possa analisar caso a caso. Vereador Chiquinho, com a palavra. Antes do vereador Chiquinho manifestar, eu apenas gostaria de fazer um encaminhamento de uma questão para o Alcimar, para que ele possa já arquitetar aí a resposta dentro daquilo que o banco oferece, e depois já pode emendar com a questão do Chiquinho. Eu gostaria de saber uma dúvida da população acerca desse momento de pandemia. Muito se fala
de que o governo federal iria tomar medidas de redução de juros, que as instituições bancárias, de maneira geral, públicas e privadas, iriam seguir uma taxa de juros reduzida, algumas medidas que favorecessem as pessoas nesse momento de dificuldade econômica. Então, eu gostaria de saber o que mudou do ponto de vista do acesso ao crédito, da taxa de juros e do acesso a esse crédito, incorporando também a questão do crédito imobiliário. Tá bom? Com a palavra, o vereador Chiquinho. Obrigado, professor. Boa tarde, colegas. Desde já agradecer aí o Jucimar. Realmente, acho que é o único banco, é o Banco Brasil, que a gente não tem reclamação, sim, mas a questão do sol mesmo, que está lá fora, que a gente vê, né, Zé Alberto? As pessoas às vezes questionam, mas a Caixa, ela não respeita os seus clientes. A gente vê os outros agentes aí também, uma ou duas aí que a gente não tem muita reclamação. Mas o Banco Brasil, acho que está de parabéns, só dele falar aí que não teve um caso lá, já é um sucesso. Isso é muito importante, esse cuidado com os clientes, né? A questão da tenda, como o Zé Alberto disse aí, o vereador, é questão de valores também, né, Zé Alberto? Ali foi um preço bem alto, me parece que 14 mil ali por mês. Então é muito dinheiro. Então, assim, será que a Caixa vai repor isso aí? Então, assim, é uma questão de ser questionado mesmo, que quem paga isso aí é o contribuinte, que paga os impostos na Nova Serrana. E a população não pode ficar no sol daquela forma ali, não. E hoje eu estive no Planalto, lá numa rede lógica, que é do supermercado MAC, até que parabenizar eles colocaram a proteção de divisória assim, do cliente com o balconista. Então isso é importante, esse cuidado, né? Agora você imagina, como o Remito muito bem diz, hoje, imagina o comércio fecha hoje, vai abrir só quarta-feira, só 2 dias depois. As pessoas vão tumultuar mesmo. Então, assim, não tem lógica uma coisa dessa. Ela tem que funcionar todos os dias, mas da maneira correta. É distanciamento, usar máscara, gel, como você muito bem disse, né, o gerente aí do Banco Brasil, né, seja bem-vindo na Nova Serrana, né, tem pouco tempo que você está aqui, né, e isso é importante. E isso que o Remito disse aí, a linha de crédito para o produtor rural, precisa sim, Remito. Você é um dos vereadores que mais veste essa bandeira aí, a preocupação com o meio ambiente, o produtor rural. Às vezes você quer aumentar seus negócios, a produção, não tem esse conhecimento, essas linhas de crédito de baixo aí, e precisa trazer esse conhecimento à população. Você vai na feira no sábado e domingo, o que é de pessoas que estão ali vendendo o produto, às vezes quer aumentar a produção dele para entregar nos comércios aqui não, você não tem como, porque não tem esse conhecimento, não tem o financeiro. Aí vem o banco aí para dar essa ajuda, né? Que eu falo ajuda, que eu falo assim, o cliente vai pagar, mas vai facilitar para ele. Então é importante ter essa parceria, né? É dessa forma que o mercado gira, né? É dinheiro investindo. Hoje vai aos R$600 que o Bolsonaro liberou, é pouco? Não. Mas está ajudando, o mercado não parou. A pessoa está vendendo um pão, está vendendo uma carne, está vendendo uma verdura, então é assim que gira o mercado. Por isso que não aconteceu igual em muitos países aí, que às vezes passou dificuldade, né? Mas desde já te agradeço a sua preocupação, os outros bancos deveriam vir sim, e graças a Deus, essa reunião que a gente está fazendo aqui está dando muito resultado, né, professor? Né, Terezinha? O Remito sabe muito, o Zé Alberto, está dando muito resultado. E a gente tem que, e a população nos cobra, e nós tem que estar levando essa informação à população. Então, mais uma vez, parabéns aí ao pessoal do Banco Brasil aí, na sua pessoa, né, pelo atendimento aos clientes, precisa sim atendimento, principalmente as pessoas idosas, tem que tratar com muito carinho. Verdade. A Caixa, eu vejo lá, outro dia eu entrei lá, a Caixa tinha mais ou menos lá umas 60 cadeiras. Tinha lá 3 pessoas sentadas, e que é multidão de gente lá fora. Nós precisamos de fazer uma visita lá. Lá está marcado lá, de 2 em 2 metros, mas você não vê as pessoas sentadas lá, está lá fora tomando sol e chuva. Uma pessoa de idade, como você falou, a pessoa fica 5, 6 horas numa fila. Que é isso? Então precisa a gente ir lá e fiscalizar isso e questionar eles. Por que essas cadeiras estão desocupadas? E as pessoas lá fora? Já está marcado lá o distanciamento. Só estava eu mais 3 clientes lá dentro. E aqui a multidão de gente lá fora, a pessoa, né, com criança.
Então, precisa de olhar isso aí, né? A Caixa precisa dar um puxãozinho de orelha maior. Mas, o resto, muito obrigado. Boa tarde. Passo a palavra ao Simar para falar sobre a questão dos juros, o acesso ao crédito imobiliário. O acesso ao crédito foi uma experiência até muito positiva aqui em Nova Serrana, porque tão logo a gente divulgou o Pronamp, eu pedi ao... Como que chama o presidente do CDL mesmo? É o Rinaldo. Rinaldo. Muito gente boa, ele divulgou no grupo, né? E nós tivemos procura lá na agência, e essas pessoas, esses microempreendedores, nem conta não tinha ainda no Banco do Brasil. Quando a gente salientou que é uma linha especial que o governo havia desenvolvido para o enfrentamento da pandemia, com taxas muito boas, nós conseguimos abrir a conta do zero e gerar limite e emprestar 80, 40 mil, 50 e assim por diante. Poderia ter sido melhor, mas aí a maioria demorou um pouquinho para ir. Aí o recurso do Pronamp do primeiro estágio acabou. Depois foi renovado apenas 1 bilhão e 600 milhões também. Tivemos mais uma pequena remessa aqui em Nova Serrana, mas foi positivo, porque eram pessoas que nem conta ainda não tinham na instituição. E começaram do zero e conseguiram o crédito a juros muito baixos. No relação à pessoa física, também houve redução das taxas de juros. Nós estamos, desde o início do plano de redução de taxas de juros, nós estamos entrando em contato para quem já tinha o financiamento com a taxa um pouco maior, para refazer, para pegar essa taxa diferenciada, a taxa mais baixa. Estamos tendo muito sucesso também nesse sentido. E estamos sempre divulgando, existem essas linhas assim, com taxas um pouco menores. Mas o Pronamp, no momento, o recurso do Pronamp está fechado, que foi a principal, que foi a linha número 1, né, do governo federal para enfrentar a pandemia. Essa, no momento, ela está fechada, mas assim que reabrir, vou voltar a conversar com o Rinaldo, que divulga rapidinho, a gente vai para onde for, nas rádios, e divulga novamente. Até solicito que faça um comunicado a essa comissão, né, de enfrentamento à pandemia, para a gente poder divulgar, não somente, né, para o CDL, mas o Sindinova também, com o Ronaldo. E por falar no Rinaldo, na última reunião esteve aqui, tanto ele quanto o presidente do Sindinova, o Ronaldo, Rinaldo e Ronaldo, né, a dupla, do CDL e do Sindinova. E no final da reunião nós estávamos tratando da questão da falta de matéria-prima que nós temos enfrentado aqui em Nova Serrana, da questão da alta dos preços, né, preços abusivos, e no final da reunião ele deixou uma carta aos vereadores, em nome do CDL, justamente porque o PROCON estava presente e ele nessa carta ele também relata que a CDL ela tem um canal de comunicação e que ela constantemente tem recebido as mesmas queixas da população, e ele passa essa carta para a gente, e eu peço a Terezinha que faça a leitura. Nova Serrana, 3 de setembro de 2020. Senhores vereadores, nos últimos dias houve uma movimentação envolvendo clientes também do comércio de nosso município, no que diz respeito ao aumento abusivo nos valores praticados na venda de produtos de vários segmentos. A CDL Nova Serrana vem, por meio desta correspondência, esclarecer que a nossa entidade não tem controle algum sobre o aumento de preços. Procuramos apenas nos inteirar da situação e alguns comerciantes nos retornam, informando que os reajustes por eles praticados nos últimos dias são referentes ao aumento dos produtos diretamente dos seus fornecedores, não tendo o comércio final como evitar o repasse deste aumento. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Serrana busca, a cada dia, se informar da atual situação econômica e repassar ao associado, para que todos estejam sempre trabalhando de acordo com as normas. Qualquer detalhe ou informação, basta ligar na CDL 37 3226 2271. Atenciosamente, Rinaldo Heleno Correia,
presidente da CDL Nova Serrana. Obrigado, vereadora Terezinha. Nesta quinta-feira, pela manhã, eu recebi um contato da Faculdade de Nova Serrana e logo em seguida eu fiz contato com o subsecretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, Dr. Darlan, que é uma pessoa que o deputado Fábio Avelar acabou colocando em contato com a gente há uns dias atrás, logo quando a gente teve aquela questão antes disso, aquela questão das clínicas de estética, barbearias, salões de beleza, e eu fiz o contato com o Dr. Darlan hoje pela manhã, vereadora Terezinha, para obter informações sobre a possível retomada das atividades presenciais do ensino superior. Nós discutimos aqui com as escolas da rede privada e a FANS estava presente, e que nós falamos que algumas atividades, no nosso entendimento, poderiam ser retomadas. E ficou esclarecido, né, que Nova Serrana, por estar na onda amarela, e nós falamos naquela ocasião de que a educação ela é um caso atípico, né? Ela não caminha na velocidade da onda. De acordo com a onda, eles avaliam a educação e vai trazendo. Naquele momento, a gente tinha autorizado as atividades extracurriculares e agora nós temos as atividades curriculares liberadas para os cursos de pós-graduação e os cursos de extensão universitária. Então, trata-se da primeira autorização para funcionamento do ensino curricular desde o início da pandemia, e o subsecretário gentilmente possibilitou o nosso contato com o senhor Alan Rodrigo, que é o superintendente regional de saúde, e o superintendente nos encaminhou um link de previsão da retomada dessas atividades, bem como do documento do programa Minas Consciente, em que estão contidos os protocolos gerais e específicos para essa atividade. Nesse sentido, por se tratar de um pedido de esclarecimento da Faculdade de Nova Serrana, presente na reunião que nós fizemos com as instituições públicas e privadas de ensino, eu solicito o encaminhamento de um ofício à FANS, Faculdade de Nova Serrana, acompanhado da cópia do documento do programa Minas Consciente e do link para a consulta, e também solicito que seja encaminhada uma cópia deste ofício para o Comitê de Enfrentamento da Prefeitura, solicitando que as medidas de segurança exigidas sejam fiscalizadas, não somente quanto a essa instituição, a FANS, mas todas as instituições de ensino superior que decidirem pela retomada das aulas presenciais de pós-graduação e extensão universitária. Aproveito a oportunidade para repassar aos demais vereadores e para a população geral a relação de medidas de segurança que deverão ser observadas pelas instituições de ensino superior. Aí, nesse momento, eu peço a Ivane ainda está presente, assim que ela retomar, para que ela possa divulgar através da Câmara Municipal, vereadores, as regras dessas atividades. Vai ser encaminhado para a FANS, vai ser encaminhado para a Vigilância também, para que eles possam fiscalizar a retomada, né, para a UNA. Nós temos outras instituições de educação semipresencial em Nova Serrana. É um protocolo, assim, ele é rigoroso, mas tem que ser rigoroso mesmo. Inclusive, só a título de esclarecimento, se em uma mesma instituição de ensino houver 3 ou mais casos confirmados, será caracterizada a situação de surto, devendo ser notificado imediatamente, com período de 24 horas, a entidade de fiscalização em nível, o comitê, né, extraordinário de enfrentamento ao Covid em nível estadual. E, Terezinha, a senhora é uma pessoa que gosta muito do diálogo e desses entendimentos, né, que a gente sempre realiza, e sempre fala que isso aí a gente colhe frutos, né? Então, nós tivemos aquela questão da pandemia, nós procuramos na época o deputado Fábio Avelar, que esteve presente na comissão, discutimos com o setor de barbearias, conversamos com o Ministério Público, oficiamos o Ministério Público, dali surge uma relação com o subsecretário Darlan, que nos proporcionou um contato agora com o Alan Rodrigo, que é superintendente regional de saúde, e nesse momento o Alan está na reunião ordinária do comitê que é macro-regional. As reuniões deles batem um horário com a nossa, começam 1 hora mais cedo, e eu até estava consultando ele aqui agora. Ele disse o seguinte, que sempre que acontecer qualquer intervenção ou qualquer decisão na reunião, ele já manda imediatamente para a nossa comissão, e nós já acionamos o poder público de imediato com a decisão que acabar de ser tomada lá.
eles estão debatendo nesse momento uma série de assuntos macro-regionais, não houve nenhuma deliberação agora final. Se tivesse, ele mandaria para a gente, e já se dispôs a vir aqui a falar nessa comissão. Seria muito importante que o Superintendente Regional de Saúde estivesse aqui na comissão para poder esclarecer tudo para os vereadores, que nós temos dúvidas, questão, quem está lá na ponta, né, quem pode responder, que está dentro do Estado de Minas Gerais e pode falar com propriedade. Então, está aí aberto para quando, né, os senhores quiserem. Eu até sugeri que quando mudasse a onda, eles estão discutindo até mudança de onda lá, quando mudasse a onda, vir aqui para poder falar e transmitir, né, a mensagem do Comitê Macro-Regional. Aproveitando esse momento, gostaria então de deixar aberta a palavra mais uma vez para todos os vereadores, para questionamentos, seja o Alcimar ou outra autoridade através de requerimento, e para que a gente possa caminhar para o encerramento, já até agradecendo a presença, mais uma vez, do Alcimar, colocando essa casa à disposição para aquilo que a agência necessitar, e pela ordem eu já deixo a vereadora Terezinha com a palavra. Realmente, o diálogo é uma das formas mais importantes, né, do ser humano resolver algum problema. A ciência diz, é o que nós fizemos aqui nessa Casa Legislativa, uma reunião da qual nós formamos combate à pandemia do coronavírus, e foi a reunião onde nós tivemos mais resultados positivos. Praticamente todos os ofícios apresentados pela nossa comissão foram colocados em prática. Então, é a maior realização de um vereador, porque, como Zé Alberto disse, o vereador é a pessoa mais próxima do cidadão, ela é a ponte, né, para que consiga chegar aos nossos objetivos e os objetivos da população que nos elegeu para estar aqui representando todos eles. O diálogo é importante, sim, professor William, e eu espero, né, ansiosa por essa próxima reunião, e tenho certeza que com a nossa força de vontade e com as bênçãos de Deus, nós vamos conseguir, sim, concretizar todos os nossos objetivos colocados nessa reunião de combate ao coronavírus. E agradecer ao José Alcimar, mais uma vez, e aguardo a próxima reunião para te receber e que você possa trazer bastante oportunidades para os agricultores e para os pequenos empreendedores, né? Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Vereador Remito. Só para encerrar, acho que todo mundo tem compromisso, agradecer o gerente do Banco Brasil, Alcimar, porque eu sei que se ele estivesse lá, você estava atendendo seus clientes, mas eu acho que esse debate aqui é muito importante. Eu acho que deveria acontecer sempre. Eu sempre falo que na política, os poderes, às vezes, ficam trabalhando isoladamente. Eu acho que tem que ser participação, não só o poder executivo com o legislativo, também é o poder econômico da cidade. Então, a cidade só cresce a partir do momento que se reúne, que debate os problemas e que faz uma linha, né? O que nós vamos seguir, o que é mais importante na cidade. Então, eu vejo que nossa cidade tinha que crescer nesse sentido, que tem muito pouco. Você vê o resultado dessa comissão, acho que eu já falei aqui outras vezes, tinha que ter uma comissão também para combater os principais problemas da cidade. Então, a partir do momento que vem as pessoas, vem dar um pouco de si, das suas ideias. Eu só lamento aqui a ausência do gerente ou que seja o representante da Caixa, porque o problema maior está com eles. Então, a justificativa deles, ele justificou, mas eu não acho uma justificativa correta, porque se ele tivesse aqui falado, eu não represento a Caixa, mas eu estou aqui para dar minha opinião, então isso aí ia crescer, a nossa comissão teria a voz dele, então a gente ia acatar as ideias dele, eu acho que teria que crescer mais aqui o nosso debate, mas infelizmente ele não veio, mas tomara que nas próximas venham mais gente, e assim nós possamos tentar resolver os problemas da cidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os vereadores e aqueles que nos ouvem. Vereador Zé Alberto, o Chiquinho quer se posicionar finalmente? Não? Vereador Zé Alberto. Também só quero agradecer a presença do senhor por estar vindo aqui dar esclarecimento para a gente e lamentar, né, a ausência aí do pessoal da Caixa, que é um dos lugares que tem mais cobrança. A presença deles aqui seria para esclarecer para a gente, né, mas mandaram foi esclarecimento. E é isso que a gente está
como o Remir falou aí, a respeito dos agricultores, tenho certeza que vai ser muito importante e, se Deus quiser, a gente vai estar presente. Vereador Chiquinho. Com a palavra, então, José Alcimar, para as considerações finais, e já, mais uma vez, reafirmando, essa casa quer ser parceira do Banco do Brasil naquilo que a agência necessitar, e parabenizo pela condução nesses termos, né, da pandemia. Como o senhor disse, as medidas estão sendo tomadas, não temos casos de nenhum colaborador do Banco do Brasil, e nós temos essa questão apenas para resolver do lado externo, a questão das filas, e nós também vamos nos empenhar para ajudar o Banco do Brasil, e contamos também com o Banco do Brasil dentro da sua força, para que possa também fazer aquilo que tiver ao seu alcance, para também, numa outra ponta, estar procurando seus próprios meios para poder resolver esse problema da população. Com certeza. Também parabenizo a todos, agradeço imensamente o convite. Eu vou levar as demandas que foram apresentadas aí para os órgãos competentes dentro do banco, né, esperando ter aceitação na questão da tenda, né? E também quero colocar à inteira disposição de vocês, né, da população, no que o banco pode fazer para minimizar os efeitos dessa pandemia, a gente colocar a mão na massa mesmo e junto fazer acontecer, né? Agradeço o convite, estou à disposição, sempre que puder, sempre que precisar, estarei à disposição de vocês. Obrigado. Perfeitamente. Inclusive, pode utilizar do nome, né, desta Casa Legislativa, dessa comissão, quando da sua solicitação aos órgãos superiores dentro do Banco do Brasil, dizer que esta casa, o que ela tem a dizer é que Nova Serrana é um município atípico. E é isso que tem que estar contido dentro da mentalidade, né, do Banco do Brasil. É uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes e que tem apenas, né, uma agência bancária do Banco do Brasil no centro da cidade, e que recebe uma demanda muito grande, até porque alguns serviços são exclusivos do próprio Banco do Brasil, né? Nós sabemos que temos vários serviços que fazem parte de um pacote exclusivo, inclusive guias federais que são pagas apenas lá na boca do caixa. Isso acaba com que o banco tenha uma clientela, vamos dizer assim, né, entre aspas, fixa, muito grande, todos os meses. Então, pode levar o nome dessa casa para que esse objetivo maior nosso seja alcançado, né? Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião.